Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma videoaula de hoje. Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre balanceamento e cálculo estequiométrico. Então eu vou tentar falar para vocês de uma forma bem simplificada e o mais rápido possível, para a gente entender um pouquinho desses dois assuntos aqui, ok? Bom, para a gente começar a entender o que é o balanceamento, eu tenho que voltar um pouquinho e lembrar para vocês o que são equações químicas, Então, equações químicas nada mais é que a representação das reações químicas. Então, quando tem substâncias, dando origem a novas substâncias, só lembrando, a gente tem as reações químicas. E essas reações são representadas pelas equações químicas. A equação, então, ela descreve composição de reagentes e produtos numa relação de igualdade entre as quantidades dos elementos que estão nos reagentes e nos produtos. E essa igualdade ela só é obtida pelo balanceamento da equação, Então, o que seria o balanceamento dessa equação? O balanceamento nada mais é, pessoal, que tentar acertar os coeficientes de uma forma que as quantidades dos átomos de cada elemento fiquem igual nos reagentes e nos produtos. Então, só para a gente lembrar aqui um pouquinho, aqui embaixo nesse slide tem uma equação química, a representação de uma reação química. Então, está reagindo aqui C2H6O, que seria o etanol, com oxigênio, originando aqui ou produzindo CO2, gás carbônico, dióxido de carbono e água. Então, só lembrando aqui, tudo que vem antes da seta seriam reagentes e tudo que vem depois da seta seriam os produtos, certo, pessoal? E esses números aqui, que vem na frente de cada molécula é que são os coeficientes, tá? Só lembrando, quando não tem nada, quer dizer que é 1, tá? Então, só lembrando isso aqui, quando não tem nada, quando uma equação química não tem nenhum número escrito na frente da molécula, quer dizer que é 1. Então, aqui a gente teria uma molécula de etanol reagindo com 3 moléculas de oxigênio, gerando 2 moléculas de CO2 e 3 moléculas de água, tá? Então, isso aqui seria a equação química, tá? Então, como que eu faria o balanceamento de uma equação química? A gente fala muito no método das tentativas. Nada mais é que uma tentativa e erro, tá? Então, a gente vai tentar mexer nesses coeficientes aqui. Então, quando eu der uma equação para vocês, essa equação não trará esses números aqui da frente, tá? Então, ela vem sem nada. E aí, cabe a você avaliar se a equação está balanceada ou não, e aí modificar esses coeficientes aqui de forma a acertar a quantidade de cada elemento nos reagentes com a quantidade que tem nos produtos. E para isso a gente vai no método de tentativa e erro mesmo, tá? Só que para isso, pessoal, a gente precisa seguir algumas regras, tá? A gente não pode fazer isso de forma desordenada, de forma aleatória. Então aqui eu listei várias regras para vocês e vou tentar explicar dentro de uma equação química, a mesma equação química que a gente viu anteriormente. Então tá lá, a equação, o etanol reagindo com oxigênio, gerando CO2 mais água. Primeira coisa, pessoal, que a gente deve respeitar, não podemos mexer ou alterar a molécula. Então a molécula do etanol ela é dessa forma que ela não pode ser alterada de jeito nenhum. Ou seja, eu não posso mudar esse número que está aqui embaixo, a quantidade de carbono. Eu não posso alterar o 6 aqui, a quantidade de hidrogênio. E lembrando, quando não tem nada, quer dizer que é 1 também. Então, eu tenho um oxigênio aqui. Isso eu não posso alterar de forma alguma. Se eu colocar um 2 aqui no oxigênio, deixou de ser etanol, não é mais etanol. Seria uma outra molécula qualquer. Então, isso eu não posso mexer, tá? Outra coisa que eu não posso fazer, colocar um número aqui entre um elemento e outro, tá? Isso também eu não posso fazer, tá? Eu só posso alterar o coeficiente. Então, para fazer o balanceamento, eu só vou poder alterar esse número que está aqui na frente, tá? E lembrar de uma coisa, qualquer número que eu coloque na frente da molécula, esse número irá multiplicar a quantidade dos elementos. Então, se eu tenho
o número 1 aqui na frente da molécula do etanol, esse 1 irá multiplicar o 2, então na verdade eu tenho 2 carbonos, irá multiplicar o 6, então 6 hidrogênios, e também irá multiplicar o oxigênio. Da mesma forma aqui para a molécula de O2, eu não tenho 3 moléculas, então o número que aparece aqui na frente multiplica a quantidade de oxigênio que eu tenho na molécula. Então, se eu tenho 2 oxigênios na molécula, vezes 3 moléculas, então, na verdade, eu tenho 6 oxigênios reagindo aqui. 6 átomos de oxigênio reagindo, tá? Então, multiplica. A mesma coisa aqui, ó, eu tenho 2 moléculas de CO2. Esse 2 multiplica 1 do carbono, então eu tenho 2 átomos de carbono, e também multiplica o oxigênio, então eu terei 4 átomos de oxigênio. Certo, pessoal? Então, qualquer número que eu colocar aqui na frente da molécula irá multiplicar as quantidades dos elementos que eu tenho naquela molécula. Tranquilo? Beleza, então olha só. Além disso, pessoal, tem que ter em mente o seguinte. Vamos analisar aqui, ó, tudo antes da seta são reagentes. Então, isso aqui tudo é reagente. Eu tenho que igualar, para fazer o balanceamento, a quantidade dos elementos que estão nos reagentes com a quantidade dos mesmos elementos que estão nos produtos. Então, se eu tiver lá o carbono, aqui eu tenho 2 carbonos do lado de cá. Do lado de lá nos produtos, eu também tenho que ter 2 carbonos. Então, para isso que tem esse 2 aqui na frente, que a hora que eu multiplico 2 vezes 1 dá 2. Então, eu vou ter 2 carbonos nos produtos também. Olha só, 1 vai multiplicar o hidrogênio. Então, tenho 6 hidrogênios do lado de cá. Do lado de lá nos produtos, eu também tenho que ter 6 hidrogênios. Então, para isso que foi colocado esse número 3 aqui. Porque 3 vezes 2 dá 6. Então, a quantidade de hidrogênio fica igual nos produtos e nos reagentes. Agora, olha aqui um detalhe. Eu tenho um oxigênio aqui no etanol e eu tenho mais 6 oxigênios aqui na molécula de O2. E todos esses oxigênios estão nos reagentes. Então, se repete, pessoal, do mesmo lado, se repete aquele elemento, eu tenho que somar. Então, eu tenho um oxigênio no etanol e eu tenho 6 oxigênios no O2. Somando dá 7 átomos de oxigênio nos reagentes. Então, ao todo, eu tenho 7 átomos de oxigênio nos reagentes. Lá nos produtos, eu também tenho que ter 7. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 4 átomos de oxigênio aqui no CO2. E eu tenho 3 vezes 1, 3. Mais 3 átomos de oxigênio aqui na água. Se eu somar 3 aqui com mais 4 daqui, deu 7. Então, essas quantidades ficam iguais. Então, só lembrar, se repete, eu tenho que somar. Entendeu, pessoal? Então, se seguir essas regrinhas aí, o balanceamento vai ficar bem mais simples para a gente, tá ok? Bom, vamos tentar então fazer um balanceamento aqui nessa equação. Bom, então eu dei uma equação qualquer para vocês, tá? Então eu tenho nitrogênio reagindo com hidrogênio e gerando amônia. Só que se a gente for analisar, ó, então da seta para a esquerda reagente, da seta para a direita, produto. Então, as quantidades desses elementos têm que ser a mesma da quantidade dos produtos, tá? Se a gente for analisar o primeiro elemento aqui, então minha dica é, vai pelo começo mesmo, tá? Se vocês forem assistir outros vídeos, outras videoaulas que tem no YouTube, por aí, alguns professores, eles gostam de ensinar algumas técnicas, né? Então começa por metal, começa por esse elemento que vai facilitar. Eu não sigo muito essas regras, não. O que eu gosto de seguir mesmo é a sequência com que o elemento aparece aqui. Então, vem primeiro o nitrogênio, vamos tentar balancear ele e assim por diante. Então, o primeiro elemento que aparece é o nitrogênio, vamos tentar balancear ele. Eu tenho 2 nitrogênios do lado de cá, dos reagentes. Do lado dos produtos, eu tenho só 1, certo? Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Para igualar, eu tenho que vir e alterar o coeficiente aqui. Eu tenho que colocar, para igualar, eu tenho que colocar um coeficiente 2. Por quê? A hora que eu pego
o 2 e multiplico pela quantidade de nitrogênio, 2 vezes 1, 2. Então, agora eu tenho 2 nitrogênios aqui e 2 nitrogênios aqui. Então, eu balanceei a quantidade de nitrogênio. Acabou o nitrogênio, posso partir para o próximo elemento. Quem que é o próximo? Hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios de cá nos reagentes. E nos produtos? Olha, eu tinha 3. Como eu alterei o coeficiente, coloquei o 2 aqui, esse 2 também multiplica o hidrogênio. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. Então, nos produtos eu tenho 6 hidrogênios. Então, eu tenho que alterar do lado de cá também. Tenho que colocar um número aqui, alterar o coeficiente, que multiplicado por 2 dá 6. Qual que seria esse número? 3. Né? Porque se eu pegar 3 vezes 2, 6. Então, agora a minha equação está balanceada. A mesma quantidade dos elementos que tem nos reagentes tem a mesma quantidade nos produtos. E lembrando que quando não tem nada na frente, quer dizer que é 1. Então, eu tenho uma molécula de nitrogênio para 3 moléculas de hidrogênio para 2 moléculas de amônia. Entenderam isso aqui, pessoal? Então, eu modifiquei apenas os coeficientes e modificando os coeficientes eu consegui igualar as quantidades dos elementos que estão nos reagentes com a quantidade desses elementos nos produtos. Certo? Vamos tentar fazer mais uma? Olha essa equação aqui, já foi uma equação mostrada anteriormente. Tá? Não vale colar lá de cima, vamos tentar fazer ela, tentar entender como que eles chegaram naqueles números lá que eu já apresentei para vocês, né? Muito fácil mostrar, mas vamos tentar chegar naquela quantidade, certo? Então, vamos pensar aqui, ó, carbono. Eu tenho 2 carbonos nos reagentes, ele não repete, tá? E tenho um carbono só nos produtos, eu tenho que alterar, eu tenho que igualar essas quantidades. Então, eu preciso alterar esse coeficiente aqui. Tem que colocar um número aqui que multiplicado por 1 dê 2. E esse número é o 2. Então, vamos colocar o 2 aqui, beleza? Então, tá lá. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. E aqui já tem 2. Então, eu igualei a quantidade de carbonos, reagente e produto, tá? Então, vamos esquecer o carbono agora. Ele já foi balanceado. Agora, vamos balancear hidrogênio. Hidrogênio aqui eu tenho 6. E de lá eu tenho só 2. Eu tenho que alterar o coeficiente aqui da água. E o número que eu colocar tem que ser multiplicado por 2 para dar 6. Então, esse número vai ser 3. Certo? Porque ó, no momento que eu pegar 3 vezes 2 dá 6. E aqui eu já tenho 6. Então, também igualei as quantidades do hidrogênio nos produtos com a quantidade do reagente. Certo? Último elemento agora, oxigênio. Sobrou só o oxigênio. Só que aqui eu tenho um oxigênio e aqui eu tenho 2 oxigênios. Então, só lembrando, quando repete o elemento, né, ou nos reagentes ou no produto, ele tem que ser somado. Então, aqui repetiu o oxigênio, eu tenho que somar essas quantidades. Então, eu tenho 1 aqui, mais 2 aqui, deu 3. Vamos ver a quantidade de oxigênio que tem nos produtos. Então, olha, eu tenho 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Repetiu, tenho que somar. Então, 3 mais 4, 7. Então, nos produtos, ao todo, eu tenho 7 oxigênios. E de cá eu só tenho 3. Eu tenho que mexer nisso aqui. Bom, aqui eu já tenho 1. Ali eu já tenho. Como eu já tenho 1 aqui, se eu alterar esse coeficiente, né, iria alterar carbono, hidrogênio, aí eu teria que mexer do lado de cá de novo.
Eu vou tentar deixar esse 1 aqui quieto, não vou alterar esse coeficiente, vou tentar mexer só com esse aqui para igualar as quantidades, tá? Bom, então se eu já tenho 1 aqui para poder dar 7, eu teria que colocar um coeficiente aqui, que multiplicado por 2 desse 6, porque a hora que eu somar 6 aqui com mais 1 daria 7. E aí eu igualaria com a quantidade que já tem aqui nos produtos. Então, qual o número que eu coloco aqui que multiplicado por 2 dá 6? Esse número seria o 3, certo? Então, 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. E de cá eu já tenho 7. Então, com isso, com essa alteração aqui, eu já consegui balancear a equação. Lembrando que onde não tem nada, é o caso aqui do etanol, quer dizer que é 1, certo? Então, eu teria uma molécula do etanol para 3 moléculas de oxigênio, para 2 moléculas de CO2, para 3 moléculas de água. Certo, pessoal? Entenderam esse balanceamento aqui? Vamos tentar mais um. Esse aqui agora, bom, parece bem complicado, né? A hora que a gente olha à primeira vista parece ser bem complicado, mas não é nada não, tá? Só tem tamanho. Vamos tentar desvendar isso aqui. Vamos lá. Igual eu falei para vocês, elemento por elemento, da forma como eles aparecem aqui, tá? Então, primeiro, potássio. De cá eu tenho 2 potássio, com mais 1 aqui, 3. E de lá eu tenho só 2. Eu teria que igualar. Só que detalhe, aqui é um número par e de cá eu tenho um número ímpar. Eu não tem como eu gerar um número ímpar aqui. Qualquer número que eu multiplicasse aqui, a não ser que seja fração. Particularmente eu não gosto de trabalhar com fração. Pode ser trabalhado sem problema nenhum. Quem consegue fazer isso pode trabalhar sem problema. Eu que não gosto muito de mexer com fração, tá? Então não tem como a gente colocar um número inteiro que multiplicado por 2 dê um número ímpar. Então o jeito é a gente modificar de cá para dar número par. E eu posso fazer isso de que forma? Bom, se eu pegar aqui na molécula de KOH, hidróxido de potássio, e colocar um 2, eu vou ter 2 vezes 1, 2, mais 2 potássio de K, eu tenho ao todo 4. Agora sim, de cá eu consigo fazer dá 4. Eu posso colocar um número aqui que multiplicado por 2 dê 4, certo? Seria o número 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, eu consegui igualar a quantidade de potássio no reagente com a quantidade no produto. Igualei potássio, vamos para o outro. Próximo elemento que aparece, cromo. Eu tenho 2 átomos de cromo de cá. E agora, ó, eu tinha só um, como eu alterei aqui, modifiquei o coeficiente, tenho que multiplicar, 2 vezes 1, 2. Então, tem 2 cromos de cá e 2 de lá. Então, também já está balanceado, não preciso mexer. Próximo elemento, oxigênio. Eu tenho 7 de cá, mais 2, né? 2 vezes 1, 2 de lá, 9. Vamos ver lá nos produtos. 2 vezes 4, 8. Com mais 1, 9. Então, também já está balanceado. Último que ficou faltando, o último elemento, hidrogênio. 2 vezes 1, 2. E de cá eu já tenho 2. Então, só com essas modificações, colocando 2 aqui no hidróxido de potássio e o 2 de cá, a equação já ficou balanceada. Só lembrando novamente que onde não tem nada quer dizer que é 1, certo? Então, tranquilo, pessoal? Bem fácil, bem tranquilo. É só seguir a sequência certinha dos elementos que vão aparecendo, que não tem erro, tá? É muito tranquilo de fazer balanceamento. Tranquilo? Maiores dúvidas a gente vai tirando aí durante a aula. Beleza, pessoal? Então, com balanceamento é só isso. Vamos agora
falar um pouquinho de cálculo estequiométrico ou estequiometria. O que seria o cálculo estequiométrico ou estequiometria? Então, o cálculo estequiométrico ele nada mais é que uma relação quantitativa entre duas espécies químicas que estão participando de uma reação química. Então, eu tenho uma reação química, tem lá, né, as substâncias que estão participando daquela reação. Então, com a estequiometria, eu consigo estabelecer uma relação quantitativa dessas duas substâncias, tá? Então, só mostrando aqui para vocês, né, com base na equação química, a gente pode calcular, então, massa, volume, quantidade de matéria, que seria o número de mols, né, número de moléculas, isso relacionando uma espécie com a outra, né? E para isso eu preciso dos coeficientes das equações. Então, sempre que a gente for fazer um cálculo estequiométrico, a gente vai precisar primeiro fazer o balanceamento para a gente poder obter os coeficientes, a não ser que essas equações já estejam balanceadas, tá? Então, precisa da gente verificar isso antes, tá? Bom, então, a partir do momento que eu tenho, né, uma equação, e essa equação dada aqui, ela não está balanceada, tá? A gente precisa balancear ela. Então, como que eu vou proceder o cálculo estequiométrico? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o balanceamento, da mesma forma que a gente já viu anterior, tá? Então, a gente já viu isso, a gente sabe fazer. Então, vamos lá. Primeiro átomo que aparece, sódio. Então, eu tenho um sódio aqui e um sódio no produto. Não preciso mexer. Só pelo sódio não precisaria mexer. Vamos olhar os outros. Hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios nos reagentes. E lá nos produtos eu tenho um aqui, mais 2 aqui. Então, eu teria 3 hidrogênios. Então, eu tenho que balancear, tenho que igualar. Novamente, nos reagentes, número par. Nos produtos, número ímpar. Aqui eu não consigo fazer da ímpar, mas nos produtos eu consigo fazer da par. Então, eu vou mexer nesse aqui primeiro para depois alterar nos reagentes. Então, eu vou começar colocando aqui o número 2, porque é o menor número par, então eu vou começar por ele. Se tiver que mudar depois, não tem problema nenhum, a gente altera. Então, coloquei o 2 ali. A partir do momento que eu coloco o 2, esse 2 multiplica o hidrogênio que está aqui. Então, 2 vezes 1, 2, mais 2 de cá, 4. Então, agora eu consigo fazer essa quantidade de hidrogênio aqui nos reagentes virar 4. É só alterando o coeficiente dele aqui, de forma que o número que eu colocar ali multiplicado por 2 dê 4. Então, eu vou ter que colocar 2 aqui, né? Então, 2 vezes 2, 4. Então, igualei a quantidade de hidrogênios, certo? Oxigênio, o último elemento aqui, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. Tá? Então, oxigênio também está igual, só que olha o detalhe. A partir do momento que eu coloco 2 aqui, ele multiplica toda a molécula. Então, multiplica sódio, oxigênio e hidrogênio. Então, não multiplicou o sódio. Então, agora, nos produtos, eu tenho 2 sódios. E lá nos reagentes, eu tenho apenas 1. Então, eu tenho que alterar. Lá no início, não precisava, porque tinha só 1. A partir do momento que eu modifiquei, para igualar hidrogênio, ele também altera a quantidade do sódio. Então, eu preciso voltar e igualar a quantidade de sódio. Então, eu preciso alterar esse coeficiente aqui. Eu preciso ir lá e colocar um 2 também. Certo? Então, olha só que interessante. Eu tenho duas moléculas de sódio para 2 moléculas de água, formando 2 moléculas de hidróxido de sódio com uma molécula de hidrogênio. Lembrando que onde não tem nada quer dizer que é 1. Então, fiz o balanceamento. Esse é o meu primeiro passo para resolver ou para fazer o cálculo estequiométrico. Segundo passo, eu vou assumir que esse número que aparece aqui, ó, que o coeficiente que aparece aqui é a quantidade dessa espécie em número de mols. Tá? Então,
Então, eu tenho 2 mols de sódio reagindo com 2 mols de água, produzindo 2 mols de hidróxido de sódio e 1 mol de hidrogênio, certo? Então, eu vou assumir que o coeficiente aqui, o número que está no coeficiente, é a quantidade em mols daquela molécula, tá? Porque a partir daqui o cálculo fica fácil, tranquilo? Fiz 3 perguntinhas aqui para a gente tentar resolver, e a gente vai resolver tudo por regra de 3, tranquilamente, tá? Então, olha lá, quantos mols de sódio são necessários para reagir com água para formar 5 mols de hidrogênio? Segundo, qual a massa de água necessária para formar 3 mols de NaOH, de hidróxido de sódio? E a última, utilizando 46 gramas de sódio, a massa de NaOH, falta o qual aqui. Qual a massa de NaOH seria formada? Então, se eu utilizar 46 gramas de sódio, qual seria a massa de NaOH formada? Tá? Então, vamos tentar responder essas 3 perguntinhas aqui, certo? Ou então, a primeira delas, né? Quantos mols de sódio são necessários para reagir com água para formar 5 mols de hidrogênio? Então, só lembrando, eu balanceei a equação. A gente já viu que aqui fica 2, aqui também fica 2, aqui também fica 2 e aqui fica 1. Então, fiz o balanceamento. Eu vou assumir que esse valor do coeficiente é a quantidade em mols de cada espécie. Então, eu tenho uma relação estequiométrica de 2 mols de sódio, reagindo 2 mols de sódio, reagindo com 2 mols de água, formando 2 mols de NaOH e 1 mol de hidrogênio, certo? Então, a partir disso, eu posso ir para a minha pergunta. Pergunta: quantos mols de sódio são necessários para reagir com água para formar 5 mols de hidrogênio? Então, quem eu estou relacionando? Eu estou relacionando sódio com hidrogênio. Então, qual que é a relação dessa substância ou dessas espécies que eu estou relacionando? Qual é a relação estequiométrica? Eu tenho a relação de 2 mols de sódio para 1 mol de hidrogênio. Vou escrever isso aqui, ó. Eu tenho uma relação de 2 mols de Na para 1 mol de H2. Certo? Qual que é a minha pergunta? Quantos mols de sódio são necessários para formar 5 mols de hidrogênio? Bom, então para formar 5 mols de hidrogênio, quantos mols de sódio eu precisaria? X. Né? Então, é só eu resolver essa regrinha de 3 aqui, multiplico cruzado, não é isso mesmo? Para a gente poder obter a resposta. Então, olha lá. X vezes 1 é igual a X. Então, esse X vai ser igual a 2 vezes 5, 10 mols. Mols de sódio. Certo, pessoal? Então, simples assim. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, a gente tem que seguir alguns passos. Primeira coisa, olha a equação se já está balanceada. Se não tiver, tem que fazer o balanceamento. Feito o balanceamento, assumo que o número que está no coeficiente aqui é o número de mols de cada um. Né? Assumido o número de mols de cada um, vou para a pergunta. Analiso quem eu estou relacionando. Nesse caso aqui, sódio com hidrogênio. Qual que é a relação estequiométrica dos dois? Ora, é de 2 sódio para 1 hidrogênio. Então, tem 2 sódio para 1 hidrogênio. Se eu quero formar 5 hidrogênio, quanto sódio eu vou precisar? Vou precisar de 10 mols. Só resolver a regra de 3, certo? Vamos ver a outra pergunta agora. Olha, qual a massa de água necessária para formar 3 mols de NaOH?
Então, agora, quem que eu estou relacionando? Eu estou relacionando água com NaOH. Então, olha só. Agora, a minha relação é de água com NaOH. E lá no balanceamento, como tinha ficado? Era 2, 2, 2 e 1. Então, da água para o NaOH, vamos ter uma relação de 2 mols. 2 mols de água para 2 mols de NaOH. Então, 2 mols de água para 2 mols de NaOH, certo? Lá do balanceamento, assumir que isso é a quantidade de mols de cada um. Agora, qual que é a pergunta? Qual que é a massa de água necessária? Então, ó, qual que é a massa? E massa é dada em gramas. Então, qual que é a massa de água? X, não sei. Necessária para formar 3 mols de NaOH. Então, essa é a minha pergunta. Só que olha só o detalhe, pessoal. Aqui em cima, essa unidade aqui é o quê? Aqui é mols. Olha só. Aqui em cima está em mols. 2 mols de água para formar 2 mols de NaOH. Aqui embaixo a minha pergunta é o que? É em gramas. Então, eu tenho que transformar essa água que está em mols, passar ela para gramas. Aqui eu posso deixar a mesma coisa, não preciso fazer essa transformação. Por quê? Aqui está em mols, aqui também está em mols. Então, não preciso transformar, é só repetir. Certo? Então, como que a gente vai fazer para transformar esses 2 mols de água aqui em massa? Aí eu vou pela massa molar. Qual que seria a massa molar da água? Bom, a gente viu em sala que a massa molar ela é calculada a partir da massa dos elementos que compõem a molécula, né? Então, a partir da massa do hidrogênio, eu multiplico pela quantidade e somo com a massa do oxigênio. Hidrogênio vale 1 unidade, oxigênio 16, então como tem 2 hidrogênio, 2 vezes 1, 2, mais 16, então eu tenho um total de 18 gramas por mol. Então eu tenho 18 gramas de água por mol, só que não são 2 mols, então é 2 vezes 18. E está para 2 mols para 2 mols. Então, aqui eu mantenho os 2 mols de NaOH. Então, olha a minha relação agora. Eu tenho 2 vezes 18, que daria 36 gramas de água, né? Então, 2 vezes 18, 36 gramas de água. Está para 2 mols de NaOH. Assim como 3 mols de NaOH está para X de água. Vamos resolver isso aqui. Novamente, só regrinha de 3, multiplica cruzado aqui. Tá? E aí eu consigo descobrir a massa de água necessária para formar 3 mols de NaOH. Tá? Aí aqui é só matemática simples, é só fazer o cálculo. Beleza? Vamos ver a outra pergunta agora. Ou então, só a última pergunta nossa aqui. Olha só. Utilizando 69 gramas de sódio, qual que seria a massa de NaOH que seria formada? Tá? Eu modifiquei aqui um pouquinho, pessoal, com relação ao início lá, só para a conta ficar um pouquinho melhor, tá? Porque naquele valor lá, ela ia dar um pouquinho de confusão para a gente, então eu decidi alterar aqui, beleza? Mas a conta ainda continua bem facinho. Então, se eu utilizar 69 gramas de sódio, qual que seria a massa de NaOH formada?
Então, só lembrando aqui qual que era o resultado do nosso balanceamento. Né? Então, a gente já tinha feito o balanceamento, a gente já tinha visto que fica 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 1 ali. Então, eu tenho a relação de 2 para 2 para 2 para 1. Aqui, quem eu estou relacionando na pergunta? Eu estou relacionando sódio com NaOH. E sódio com NaOH é uma relação de 2 sódio para 2 NaOH. Vou escrever isso aqui. Ó, eu tenho 2 sódio para formar 2 NaOH, certo? 2 sódio para 2 NaOH. Mas qual que é a minha pergunta? Bom, se eu utilizar 69 gramas de sódio, qual que seria a massa formada de NaOH? X gramas, não sei, quero descobrir, certo? Só que olha a relação que ficou agora. Eu tenho uma relação em cima, em número de mols, 2 mols de sódio para 2 mols de NaOH, uma relação em massa, em gramas, embaixo, 69 gramas de sódio para X gramas de NaOH. Eu não posso fazer essa conta dessa forma, tá? Eu tenho que passar isso aqui para massa e isso aqui também para massa. Então, vou fazer isso aqui embaixo. Ó, vou transferir, vou colocar até de cor diferente aqui, de azul. Então, isso aqui, ó, vou transferir aqui para baixo, passar para massa. Então, eu sei que 1 mol de sódio, qual que é a massa molar do sódio? É 23 gramas por mol, assim como a gente já viu lá na sala. Então, se eu tenho 2 mol, é 2 vezes 23, que dá 46 gramas de Na. Para reagir com 2 mols de NaOH, qual que é a massa molar do NaOH? O sódio é 23, oxigênio 16, hidrogênio 1. Quando eu somo tudo, dá 40, só que isso é para 1 mol, e eu tenho 2 mols aqui, 2 mols de NaOH. Então, se 1 mol é 40, 2 mols é 80. Então, eu tenho uma relação de 46 gramas de sódio para 80 gramas de NaOH. Agora sim eu posso fazer essa regra de 3 aqui. Posso multiplicar cruzado aqui. Se eu tenho 46 gramas de sódio para 80 de NaOH, se eu tiver 69 gramas de sódio, quantos gramas de NaOH serão formados? E aí é só continha, só matemática, só resolver isso aí, bem simples, não tem segredo nenhum. Tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido. No mais, dentro de sala eu volto a tirar essas dúvidas com vocês. Para quem ficou, pode me perguntar, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Além disso, tem o fórum de discussão, fórum de dúvidas. Vocês podem postar as dúvidas de vocês lá, que eu entro lá para tentar saná-las, beleza? Mas, pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.